do mesmo autor de Bom Dia Espírito Santo, a Bom Pastor, traz até você o best-seller A Unção com Benny Hinn. Benny Hinn, A Unção. Prefácio. Em meu livro anterior, Bom Dia Espírito Santo, ressaltei a realidade do Espírito Santo como Deus, um membro da Trindade igual aos outros dois, uma pessoa tão ou mais real do que você ou eu. Meu propósito neste volume, A Unção, é fomentar esse belo relacionamento que prossegue, norteando o leitor quanto à realidade do poder de servir ao Senhor Jesus Cristo de acordo com a sua chamada particular para o leitor. Esse poder consiste na unção do Espírito Santo, conforme foi prometido por Jesus após a sua ressurreição. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. Penso que todos concordamos que, se já houve um tempo em que o corpo de Cristo precisou de poder, esse é o tempo. Somente o prodigioso poder do Deus Todo-Poderoso pode fazer retroceder a maré do pecado e das enfermidades que está inundando o mundo em todos os continentes. A fraqueza não é a nossa herança como crentes, mas muitos dentre nós se têm conformado diante dessa situação. Todavia, a Bíblia afirma que nosso testemunho de Cristo pode ser confirmado com sinais. São Marcos 16:20. O cumprimento dessa promessa é o propósito da unção do Espírito, e equipar o leitor crente com esse tesouro oculto é o propósito deste livro. Primeiramente, deve haver a presença, e mais tarde aparecerá a unção. A unção não é a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo, embora este seja fundamental. A unção é o poder de servir a Deus. O leitor reconhecerá, sem qualquer sombra de dúvida, quando a presença do Espírito Santo de Deus descer sobre a sua vida, pois então usufruirá de uma doce comunhão. E também reconhecerá prontamente quando ele lhe tiver conferido poder espiritual, mental e físico, a fim de batalhar contra os demônios e as enfermidades. Não se engane quanto a isso. Deus quer que você tenha esses dois grandes dons espirituais, e isso tornar-se-á uma realidade em sua vida conforme você for avançando na leitura. Momentos transformadores de sua vida esperam por você mais adiante. Que o Senhor o abençoe a cada dia, enquanto você avança passo a passo. Servimos a um admirável e poderoso Deus. Capítulo 1. Desastre em Detroit. Eu estava deitado em meu quarto de hotel em Detroit. Estava descontraído, orando tranquilamente e adorando ao Senhor. E era uma noite de sábado, no ano de 1980. O relógio marcava meia-noite e eu deveria pregar na manhã seguinte e logo mais à noite em uma igreja situada assim que se saía da cidade. Após alguns poucos momentos, a presença de Deus entrou no quarto, com potência tal que as lágrimas começaram a rolar pelas minhas faces abaixo, enquanto eu era arrebatado pela sua glória. A presença, a maravilhosa presença do Espírito Santo, que tinha revolucionado de tal maneira a minha vida anos atrás, era tão patente que me desliguei de tudo. Antes que eu me desse conta, já era 2 horas da madrugada e eu continuava orando. Na manhã seguinte, levantei-me rapidamente, sentindo-me descansado e forte, e orei de novo antes de partir para a reunião. Tive consciência de que aquela oração matutina nada teve de extraordinário, nem se parecia com o que eu tinha experimentado da noite anterior, mas de fato teria sido difícil igualar-se com a oração daquela ocasião. Fui para a reunião e, chegando no momento certo, comecei a pregar. Abri a boca para dizer as primeiras palavras e uma nuvem de glória desceu sobre o edifício. Era como se a glória Shekinah, a avassaladora presença do Deus Todo-Poderoso, tivesse chegado. Era uma presença densa, tão densa que quase não podia me mover. As pessoas começaram a chorar. Enquanto eu falava, algumas pessoas caíram de seus assentos no chão. Elas se encolhiam e soluçavam. A reação delas era algo notável. O que estaria acontecendo? Foi então que fechei os olhos e proferi a palavra: Jesus, vu!
a presença e o poder de Deus varreram o auditório de uma maneira maior ainda do que antes, e as pessoas por toda parte se comoveram. Não percebi uma só pessoa que não tivesse sido visivelmente tocada. Um homem que estava ao meu lado disse: nunca senti a presença de Deus como a estou sentindo neste momento. Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Eu sabia que ele estava com razão. Nunca antes eu havia sentido tão poderosamente em um culto a presença e a unção do Espírito Santo. Terminada a reunião, estava marcado que eu almoçasse na casa de uma prima que residia em Detroit. Eu não a via já fazia algum tempo e tinha esperado muito por aquele almoço em companhia dela. Minha prima e seu esposo vieram receber-me quando cheguei e nos sentamos juntos à mesa, depois de nos termos saudado calorosamente, renovando a nossa amizade antiga. Tivemos um almoço delicioso e a nossa conversa foi vivida e agradável. De súbito, quando ainda estávamos à mesa, almoçando, senti um toque do Senhor em meu coração. Eu já conhecia bem aquele sentimento. Ele me estava convidando gentilmente: vai orar. Tomei um choque e respondi em meu coração: Senhor, não posso deixar a mesa agora. Estou almoçando com essas pessoas. Nem ao menos guiei o carro até aqui. O hotel fica a 45 minutos de distância e não tenho como chegar lá agora. Além disso, como eu poderia levantar-me e ir-me embora bem no meio do almoço? Silêncio. Terminou o almoço e o homem que me tinha trazido de automóvel levou-me de volta ao hotel, mas eu estava tão exausto que quando cheguei ao meu quarto, acabei dormindo um pouco. Quando cheguei ao culto naquela noite, a multidão era o dobro do que tinha aparecido pela manhã. O poder de Deus tinha se manifestado de forma tão impressionante que as pessoas continuavam muito excitadas, cheias de antecipação acerca do culto da noite. Como sucederia naquela noite se a reunião matinal havia sido tão poderosa? Foi tudo diferente. Levantei-me para pregar, mas quando abri a boca, nada aconteceu, além de meras palavras. Não havia a presença, não havia nenhuma avassaladora unção do Espírito, não havia poder. Fiquei debatendo-me. Eu nem sabia o que fazer em seguida. Podia observar, mediante as expressões de suas fisionomias, que muitos estavam indignados. O que teria acontecido? A verdade era, nada estava acontecendo. Apenas algumas horas antes, eu tinha simplesmente dito a palavra de Jesus e o poder de Deus invadira o auditório. Pessoas tinham sentido o toque de Deus, chorando em sua presença. Mas agora, eu estava dizendo tudo quanto eu podia pensar, mas coisa alguma estava sucedendo. Finalmente o culto terminou. Fora um desastre. Penso que não poderia ter voltado mais depressa ao meu quarto de hotel. Corri para o interior do quarto, fechei rapidamente a porta e a tranquei. Que alívio! Aquela reunião parecia ter durado uma eternidade. Sentei-me na beira da cama e em minha mente repassei toda aquela provação. Eu estava confuso e atônito. Deus, o que aconteceu? Ainda hoje, de manhã, a tua presença foi tão dominante e o teu poder foi tão grande que eu quase não podia manter-me de pé em meio à tua glória. E as pessoas ficaram comovidas até as lágrimas. As palavras continuavam borbotando de minha alma. Foi como no céu. No entanto, hoje à noite, o que houve de errado? Por que o culto foi tão estéril, tão vazio da tua presença? Finalmente calei-me, e a voz suave e gentil do Espírito Santo sussurrou: lembra-te da hora do almoço, quando eu estava contigo dizendo, vai orar? Mas preferiste ficar com a tua prima. Deste à tua prima e ao marido dela o lugar que cabe a mim. Tu os puseste adiante de mim. Muito quietamente, mas também na defensiva, respondi: mas, Senhor, eu não podia afastar-me. O que minha prima teria pensado de mim? A voz, que continuava suave e gentil, manifestou-se de novo. E isso faz parte do preço, Benny. Estás disposto a pagar o preço pela unção? Já me tinha sido dito. Sim, há poder na presença do Espírito Santo, acerca do que escrevi no livro Bom Dia, Espírito Santo. E também há poder naquela unção que quero ensinar a você, leitor, neste livro. Igualmente, há um preço que precisamos pagar
para obter e reter essa unção. Aquele episódio em Detroit, repito, impressionou-me profundamente com todos esses 3 fatos. A presença do Espírito Santo leva-nos a viver no poder da unção se estivermos dispostos a pagar o preço da obediência. Catherine, que foi personagem tão importante na apresentação do Espírito Santo e das verdades tanto da presença quanto da unção do Espírito em minha vida, já me tinha falado sobre o preço. Ela também já tivera de pagar o preço. De igual modo, jamais me esquecerei dos encontros que tive com um crente inglês que era dotado de uma tamanha unção do Espírito em sua vida. De cada vez que me aproximava dele, as minhas pernas tremiam. Algumas vezes eu me sentia fisicamente debilitado só de olhar para ele. Um dia orei: Senhor, que a tua unção que deste a ele também esteja sobre mim. E foi então que o Senhor retrucou em meu coração: paga o preço, e eu te darei a mesma unção. E qual é o preço? Indaguei. A resposta não foi dada de pronto, mas um dia de súbito, a resposta foi dada pelo Espírito Santo. Ele me mostrou a resposta em Atos 4:13. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Essa é a chave: ter estado com Jesus. Por muitas vezes e constantemente, e não apenas alguns minutos por dia, e nem apenas ocasionalmente. Em Detroit, eu tinha estado com Jesus em um sábado à noite, mas eu me recusara a estar novamente com ele mais tarde, quando ele me acenou para fazê-lo. A presença e a unção. Conforme você for lendo, aprenderá como o Espírito Santo pode conduzi-lo à experiência da plenitude e do poder da deidade em sua vida, a cada dia e todos os dias. Uma vez que perceba o que a unção divina tem em reserva para você, experimentando a profundeza e a rica realidade daquele toque precioso, você nunca mais será a mesma pessoa.